Olá para todos do canal. Hoje vamos trabalhar a parte do cesto. Iremos usar aquela mesma técnica do marrom avermelhado que usamos nas aulas passadas. Inclusive tem um vídeo explicando só sobre o marrom avermelhado. Essa técnica do marrom avermelhado vai ser usada em todo esse quadro, já está sendo usado na verdade. Então é muito interessante que você assista os vídeos passados, tanto como compor uma natureza morta, como também o vídeo de sombra e luz, tanto das cores quentes quanto das cores frias. Eu agora vou trabalhar a parte do cesto e eu convido vocês a vir conosco nesse cesto. As cores que eu utilizo para fazer esse quadro são sempre as mesmas. O branco de titânio, que está aqui do lado de cá, o verde esmeralda, o azul ultramar, o amarelo indiano e o alizarim crison. Eu vou começar esse cesto, já foi um pouco adiantado. Vocês percebem aqui que os detalhes do cesto, a amarração da palha, está colocada como se fosse tijolos, né? Um cruzando o outro. E aqui eu começo a determinar a parte do cesto. Eu vou fazer só um desenho rápido aqui embaixo para vocês entenderem esse sistema. Quando você tem um cesto desenhado, mais ou menos aqui, certo? Você tem um cesto desenhado e você vai dividir esse cesto em partes nessa amarração, sempre inclinando essa ponta e aproximando as outras hastes. Depois você vai colocar a amarração fazendo esse movimento, como se fosse um movimento circular, e depois você vai fazer outro embaixo, fazendo o movimento circular. Depois que você fizer isso, você vai pegar o pincel e vai apagar, sempre de forma pulando um traço. Você apaga esse, deixa esse e apaga esse. Embaixo é exatamente o inverso, que é exatamente como eu fiz aqui. Ó. O traço que passou aqui, ele foi apagado de forma sequenciada. E o que é que você faz para detalhar esse cesto? Você primeiro vai trabalhar o marrom avermelhado, que é o que eu vou fazer aqui agora. Alizarim com verde esmeralda, você faz o marrom avermelhado. Eu já fiz aqui um pouco, ó, botei aqui o verde e coloquei o alizarim. E aí eu fiz um pouco de marrom, mas esse marrom ele precisa puxar mais para vermelho do que para preto, ok? Ele tem que ficar mais ou menos dessa forma. E isso é o que não pode, você não pode errar. E aqui a gente vai começar a fazer a amarração. Vou fazer aqui o marrom, vou colocar aqui na divisão e vou acendendo um por um. Ó. Vou fazendo aqui as amarrações. Sempre como se estivesse dando sequência aqui ao espaço. Vou colocar um pouco de marrom aqui embaixo. E aqui sempre nessa parte onde tem os talos arriando, você vai fazer um movimento de entrada. Só na parte de baixo de cada pauzinho desse que você colocou. Eu vou colocar aqui bem perto para vocês darem uma olhada. Ó, na parte de baixo de cada pauzinho desse aqui, você vai colocar uma curvinha fazendo mais ou menos esse movimento. Certo? E isso tudo com marrom avermelhado e sem diluir. A tinta vai ser colocada totalmente seca, tá? Vou fazendo aqui parte por parte, sempre pegando aqui embaixo. Ó.
Sempre colocando aqui na parte de baixo, você vai fazendo esse movimento. Aqui também tem um, né? Quando você faz essa parte, mais ou menos o cesto ele já começa a aparecer. Mas não é bem exatamente assim que a gente quer. Eu aqui vou pegar esse marrom, eu vou colocar tanto o marrom para o lado direito, como eu agora vou deixar uma parte vazia e vou fazer o marrom para o outro lado. Eu vou mudar de pincel, eu vou pegar um pincel um pouco mais durinho como esse, para poder espalhar bem a tinta. Lembrando que eu estou trabalhando com a tela seca, né? Eu não estou molhando, eu vou só esfregando a tinta. Ó, vou colocar um pouco de marrom de cada lado. Até o momento só estou trabalhando com marrom avermelhado, certo? Eu não vou colocar nenhuma outra tinta além do marrom. O marrom ele vai ser a base para a gente trabalhar a questão do movimento da amarração da palha, ok? Lembrando que a luz ela está vindo do lado esquerdo e ela está iluminando o lado direito. É como se a luz estivesse passando pela frente da tela e acendendo o outro lado. Por isso que esse lado de cá não está aceso. O lado aceso é o lado contrário. A luz está vindo do lado esquerdo e você só vai acender a parede do lado direito. Se a luz estivesse vindo do lado direito, você iria acender a parede do lado esquerdo. A luz, ela sempre tem que estar invertida na mesa e com a parede. E isso para você dar um contraste na luz e na sombra do quadro. Depois eu vou explicar melhor quando a tela estiver concluída. Eu vou explicar bem detalhadamente a vocês essa questão da sombra e da luz do cesto. Eu estou trabalhando até agora só com marrom, colocando marrom aqui nos encontros, né? Tanto para um lado como para o outro. Detalhe importante, eu estou trabalhando com a tela seca, eu não estou colocando óleo, eu não estou colocando diluente, eu não estou colocando nada. Eu estou trabalhando com a tela totalmente seca. E a tinta também, eu não estou diluindo a tinta, certo? A tinta também não está diluída. Lembrando que a nossa luz ela vai vir do lado esquerdo. Por esse motivo eu vou escurecer um pouco mais o lado de cá, usando o próprio marrom. Aqui, lembrando que esse movimento ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, fazendo sempre esse giro. É esse giro que dá a sensação de continuidade. Agora eu vou limpar aqui o pincel e vou começar a iluminar o quadro. Como é que eu ilumino? Eu vou pegar aqui o alizarim, vou colocar com amarelo indiano e só um pouco de branco. Que branco é esse? Branco de titânio, ó. Eu vou colocar aqui um pouquinho, só um pouco de verde, para dar uma equilibrada nessa cor. Coloquei um pouco de verde e vou colocar um pouco mais de branco. Vou colocar um pouco mais de amarelo.
Pronto, tá ótimo essa cor. Lembre que nessa cor nós colocamos amarelo indiano, alizarim crison, verde esmeralda e branco. Com essa cor eu vou começar a dar movimento aqui o cesto. Eu vou trabalhar aqui a luz do lado de cá. Eu ainda tenho muita luz, eu vou escurecer um pouco mais, colocando um pouco mais de vermelho e um pouco mais de verde. Verde e vermelho são complementares. Eles são muito bons para escurecer qualquer cor. Vou escurecer aqui só mais um pouco. Pronto, agora. E vou começar a trabalhar o movimento da cesta na parte da luz. Quando você começa a fazer isso, geralmente o cesto já começa a aparecer. Vocês vão vendo aí esses detalhes. Ó, vou fazendo só na parte onde não tem o marrom, certo? Ok. Pronto, na parte do marrom, onde tem o marrom, você vai fazer a mesma coisa, só que você não vai usar o branco, já que a gente está usando branco. Você vai pegar o mesmo amarelo que você usou, com um pouco de alizarim, tá aqui o alizarim, estão vendo? E um pouco de verde, sem o branco vai entrar depois, sem o branco. Aí eu fiz mais ou menos, deu essa cor, então vocês estão vendo aí que está diferente. E vou cobrir a parte do marrom. Vou colocar um pouco mais de indiano. E vou cobrir aqui a parte do marrom. Todo lugar que eu coloquei marrom, eu vou preencher com essa cor sem o branco. Ok, depois de terminar de fazer toda essa parte, você volta para aquela primeira cor e você vai cobrir a parte que você já tinha feito. Você vai cobrir onde você tinha colocado o amarelo sem o branco. Camada cobrindo camada. Aquela primeira camada que a gente colocou de marrom, em cima do marrom nós colocamos um amarelo sem o branco e agora colocamos o amarelo, o alizarim verde esmeralda com o branco para cobrir a parte onde você já tinha dado o amarelo sem o branco. Você vai sobrepondo cores, fazendo sobreposição de cores. E aí você começa a encontrar toda a sombra e a luz da sua cesta. Depois eu vou explicar bem detalhadamente para vocês. Apesar que eu já expliquei, mas pode ser que alguém não tenha entendido. Por esse motivo eu vou explicar novamente. Essa técnica que eu estou aplicando aqui, você encontra no vídeo de sombra e luz de cores quentes. Se você está acompanhando o meu canal, você vai entender muito bem o que foi que eu fiz aqui. Eu usei uma cor que tem branco, por esse motivo, antes de usar a cor que tem branco em cima do marrom, eu joguei a cor que não tinha branco em cima, para poder jogar a cor que tem branco. Eu agora vou começar a separar as hastes, que seguram. Eu coloquei um pouco mais de branco, ó. Colocar aqui.
Essa amarração tem que vir reta com essa, como se fosse uma sequência, né? Afinal ela está vindo de cima e está passando até embaixo, ó. Essa daqui ela precisa se conectar com essa e com uma aqui embaixo. Essa se conectar a essa e essa a essa e essa. Sempre uma ligando a outra. Aqui você pode fazer uma ligação assim para dar a amarração da palha, né? Essa daqui pode se conectar a essa, entenderam? E essa pode se conectar a essa. Como se fosse uma amarração da palha, né? Como se ela viesse para cá e daqui ela descesse para aqui. Eu vou colocar um pouco mais de branco para fazer a parte de cima. Tá aí. Eu vou molhar só um pouquinho de nada, mas eu acredito que é melhor não molhar, porque se molhar demais, a tinta ficar diluída, você termina não conseguindo fazer a cor. E aqui eu estou fazendo a parte da amarração da mesa. Bem passo a passo, né? Nós começamos aí bem do princípio. Se você assistir os outros vídeos, você vai entender como foi que essa cesta começou e você vai ver também como ela vai terminar. Todo passo a passo. Eu vou dar um pouco mais de brilho aqui no centro. E vou colocar também uma base aqui embaixo. Colocar aqui uma base. Colocar um pouco mais de luz. Para dar o movimento certinho da cesta, você vai trabalhar com um pouco com o marrom, subindo nessas partes aqui, ó. Para você dar o movimento certo. Tenta pegar sempre do meio para trás, tá? Nunca pega muito aqui em cima, ó. Você pode pegar no meio ou no final do pincel. Geralmente eu pego no final, mas aqui como está muito próximo, eu peguei um pouco mais no meio. Mas você pode pegar no final do pincel também. Sempre fazendo a sombra com os marrons, certo? Depois você vai e mexe na cor, mas inicialmente vai fazendo as sombras só com os marrons.
Pronto, essa é a parte da cesta, certo? Depois, até o final do quadro, quando essa parte estiver um pouco mais seca, eu pretendo trabalhar um pouco mais de luz nela, mas como eu trabalhei com ela seca e não molhei, mas eu posso até colocar a luz agora, né? É só colocar um pouco mais de brilho aqui e acender as partes. Se a luz está vindo lá do lado esquerdo, eu começo a trabalhar um pouco mais de iluminação. Vindo desse lado de cá. Eu coloquei um pouco mais de amarelo com branco aqui, para trabalhar um pouco do brilho. Ó, vai trabalhando luz. Quanto mais você trabalha esse jogo de luz, mais bonito o trabalho vai ficando. Eu poderia passar o dia todo aqui mexendo nesse cesto, melhorando um pouco mais, mas aí seria bem desnecessário, a aula ia ficar muito longa. Por esse motivo eu estou só dando uma mexidazinha de leve, mas não significa que eu também não possa depois melhorá-lo, né? Na verdade, o artista ele nunca conclui a obra, a gente sempre dá para melhorar um pouco. Então ficou mais ou menos desse jeito, certo? O nosso cesto. Lembrando que depois nós vamos trabalhar bem o detalhe dele. Trabalhamos aí um pouco da amarração e em seguida, nos vídeos seguintes, nós vamos começar a trabalhar toda a parte de fruta. Trabalhamos um pouco da mesa. Eu ainda, para encerrar o vídeo de hoje, vou dar um pouco de brilho aqui na mesa, né? Lembrando que não significa nunca que o quadro está pronto. Você sempre pode voltar e melhorar um pouco mais o seu quadro. Ó, vou trabalhar um pouco mais de sombra aqui, de luz, quer dizer. É mais ou menos o que eu quero fazer. Depois que esse quadro estiver pronto, nós ainda vamos trabalhar um acabamento final, que são alguns pontos de luzes, né, do quadro. Podemos trabalhar até um pouco de detalhe nessa madeira, né? Podemos trabalhar um traço de madeira mesmo. Bom, depois a gente vai trabalhar um pouco mais de luz, vamos trabalhar, melhorar um pouco a iluminação. Hoje foi a parte do cesto, nós vamos encerrando por aqui. Continue nos seguindo no canal, vamos trabalhar esse vídeo de forma bem detalhada. No próximo quadro nós vamos trabalhar uva verde, como fazer uva verde, ok? Vamos trabalhar esses elementos aqui da frente e depois a gente vem para essa parte aqui de trás. Eu agradeço por vocês que assistiram. Continue me seguindo no canal, me sigam também no Facebook, me sigam no Instagram. Vou continuar passando muitas dicas para vocês. Quando esse quadro concluir, iremos começar outro quadro também de forma bem detalhada. Por isso eu acho que vale a pena, todo o canal vai ser totalmente grátis para vocês. Eu agradeço pela atenção que vocês estão me dando, agradeço por tudo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.